Olá, você! Tudo bom? Como é que você tá? Como é que você passou essa quinzena maravilhosa, com muito trabalho, com fecha, abre, nessa pandemia que a gente está vivendo aí há mais de um ano, quase um ano e meio, né? Loucura, loucura, loucura! Mas estamos aí, hoje, 12 de junho de 2021. Aqui no Brasil, eu vou falar aqui no Brasil porque nós sabemos que nós temos participantes aqui no ECK de pessoas de vários países, alguns brasileiros que moram fora, mas outros que não são brasileiros, mas que participam até ativamente do nosso grupo. Então, hoje aqui no Brasil, e eu não sei em quantos outros países nós vamos descobrir aí ao longo das nossas discussões, aqui no Brasil é o Dia dos Namorados, 12 de junho, que maravilha, né? Dia da gente conseguir aí dar um chega junto no parceiro, na parceira, no namorado, na namorada, no love, não tão love assim. Cuidado, né, gente? Hoje, como estão dizendo aí os memes afora, hoje é o dia do namorado. Cuidado, não vai exagerar, né? Porque depois a conta vem. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E, claro, o assunto não podia ser diferente. Vamos falar dele. Quem? Dele quem? Quem? O amor. Do amor que vem, que vai, que fica, que não fica. Nós vamos falar de todos esses tipos de amores. Nós vamos falar do amor além da vida. O que é o amor? O que é o amor para você? Boa noite, Sardinha. Seja bem-vinda, Célia. Olha aí que delícia. Nossa portuguesa querida, outra portuguesa querida, Maria do Rosário. Nós estávamos aqui falando que hoje nós vamos tratar desse assunto gostoso, que é o amor. O amor além da vida, o amor aquém da vida. O que é o amor? Como é que o espírita entende o amor? A gente estuda esse sentimento, essa lei, que é uma lei. Está lá no Livro dos Espíritos, uma lei universal. Então, bora lá. Hoje aqui com a gente, pessoas queridíssimas, nenhum debutante, já falo logo de cara. Olha quem está dando bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é de boa noite. E aproveitando, eu já vou trazer aqui ele. Bem-vindo, Balbo. Bom dia, Balbo. Você abre o seu microfone aí para gente? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que amam e os que não amam também. Vai ser um prazer estar aqui essa noite, né, Kátia? Bom dia ali pro pessoal. Vai ser um prazer falar sobre o amor hoje. Que bom, Dia dos Namorados. Prazer, amor, que é a mesma coisa. Aonde é que um bate com o outro ou não bate? A gente vai discutir tudo isso hoje, né, Bal? É, com certeza. Então eu vou trazer a primeira dama daqui da noite, a nossa queridíssima Júlia Schultz. Bem-vinda, Ju. Hello, people! Muito obrigada. Obrigada pela honra, né? Primeira dama da noite. Eita, já vem com a minha plaquinha, né? Ó. É isso aí. Love. Ai, que chique, gente. É isso aí. E aqui com a gente, os dois mais sábios do grupo. Não, tô brincando. Mas eles são, sim, as duas pessoas muito importantes que trazem aquele peso de bom senso para nós. Primeiro de todos, Nelson Santos. Bem-vindo, Nelson. Só para dar uma boa noite aí, Nelson. Deu boa noite. Boa noite a todos. Isso. Hoje nós temos... Ele é um convidado especial. Na verdade, ele vai ficar na técnica. Ele entrou para dar o boa noite e já vai sair para tomar conta do pedaço, né, Nelson? Sim. Vamos lá para o nosso suporte, fazer o backup. Isso. Bom trabalho, Nelson. Obrigada. Obrigado para vocês também. Ele, o nosso mais querido de todos. Não, brincadeira. Todo mundo aqui é querido, né, gente? Vem, Edson. Tá se entregando, hein, Kátia? Tá se entregando. As preferências aí, ó. Gente, boa noite a todos. Eu queria dizer que eu amo todos vocês, tá?
independentemente de qualquer Mas coisa. é um amor igual? É um amor igual? É o amor fraternal que nós temos no ECK. Olha o que ele falou. Olha se não é para amar. Saem os paus de vez em quando, mas faz parte do amor também, né? Para que a gente faça o entendimento. É o nosso fofinho, Edson. Obrigado. Vai ser bom conversar sobre esse tema aí. Muito interessante. Né? Muito Até bom. para desmistificar algumas coisas também, né? Eita. Vai tirar o óculos cor-de-rosa. Meu Deus, será? Vamos então trazer a nossa colaboradora Amor, que chegou por último deste grupo que está aqui hoje, mas que é bastante ativa. Vem cá, Cláudia, bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Que bom estar aqui hoje para falar de amor, né? Ô, Júlia, fofinho é meu, tá bem? Essa fala é minha. Peraí, qual delas? Eu também acho o Edson fofinho. Opa! Gente, nós brincamos muito que o Edson é o nosso fofo, viu? Mas ele é, né? Mas o Babu também é, vamos ser sinceros. A Kátia é fofinha também, quando ela quer. Sabe qual é o problema? Quando elas falam que elas me acham fofinho, eu acho que é por causa da minha barriga, que cresceu muito, cara. Online não dá para ver sua barriga, como isso? Ué, tá bom. Até a minha tá escondida aqui, ainda bem, viu? Mas é bom poder estar por aqui e falar alguma coisa assim. Vamos falar da arte um pouco, né? Do amor no cinema. É uma boa a gente entender um pouquinho disso também, né? A gente saber separar as coisas é sempre muito importante. Bom, nós vamos falar daquela lei que eu costumo brincar, dizer que é a lei que rege todas as outras leis. Nós é que ainda não temos condições, vamos dizer assim, espirituais para entender o que é o amor, né, gente? Quem gostaria de começar falando aí? Balbo, para você, meu querido, o que é o amor? Meu tá aberto? Poxa, Kátia, que pergunta, hein? Difícil responder o que é o amor. Mas o amor, ele para mim, está baseado na ação. Ele está baseado na ação e uma questão de O Livro dos Espíritos que mostra realmente o que é o amor, ou pelo menos um caminho para a gente trilhar, para a gente encontrar esse amor, é a 886, quando se pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, que ela está junta, ela faz uma conexão muito forte com o amor, conforme entendia Jesus. Então tem todo um simbolismo nisso. Se a doutrina espírita entende Jesus como o espírito mais evoluído que passou por aqui, qual é o sentido do amor, da caridade, como entendia Jesus? E eles respondem: benevolência para com todos. Poderia parar por aí. Se nós tivermos benevolência para com todos, a gente não precisa nem se estender mais aqui. Nós vamos entender um pouco o significado daquilo que é amor. Então eu não vou ser benevolente apenas com aquele que mora sob o mesmo teto que eu. Muitas vezes eu não sou benevolente com essas pessoas, mas eu não vou ser apenas com essas pessoas. Ou eu não vou ser benevolente apenas com aquele que tem o mesmo partido, que torce para o mesmo clube que eu. Eu vou ser benevolente para com todos. Essa pergunta, para mim, ela traz muito do que a gente pode fazer para ir ao encontro daquilo que é o amor. Ser benevolente para com todos é um treino constante para a gente conseguir ser mais fraterno, ser mais amoroso, ser mais gentil, enfim, poder fazer do mundo um lugar melhor. Essa questão 886, ela é muito profunda. Certo. E para você, Edson, o que é o amor? Assim, eu tenho o poder da telepatia, mas os demais não têm. Sorry. A gente às vezes abaixa aqui, desliga aqui por causa do cachorro que fica latindo, né? Apesar do amor que eu tenho por ele. É assim, eu de fato só vim compreender o que é o amor quando eu tive meus filhos e quando eu também conheci a doutrina, né? Que aí você começa a ter outro tipo de compreensão sobre as coisas, você começa a pensar de forma diferente, né?
Quando você tem só um parceiro, você acha que o amor é aquilo, né? Aquela troca entre você e o outro apenas. E aí que você começa a dividir com os filhos, você começa a perceber um outro tipo de amor, né? Que tem outros tipos de sentimentos envolvidos e tal. E a doutrina me ajudou a conhecer o amor fraternal e universal, né? A partir do momento que você se entende como espírito e que os espíritos, eles acabam se amando sem os interesses físicos, né? Vamos assim dizer. Eu gosto muito de uma passagem que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a lei do amor, onde eles falam que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Esse é o ponto que eles colocam. Mas eles falam assim que é o sentimento por excelência. E eles dizem mais, né? Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Aí, então, você começa a entender que o amor, a partir dessa ideia, né, de que os sentimentos é o instinto elevado à altura do progresso, você começa a perceber que quanto mais consciência e mais conhecimento você tem, mais você entende que é o amor. Porque ele deixa de ser algo que é só instintivo e passa a ser algo até pensado, né? Algo que você, de alguma forma, contribui com o outro, mas usando um pouco da razão também. Porque fica fácil você só amar aqueles que te amam, né? Você aprendendo a amar aquele que às vezes não se dá tão bem com você, é um processo espiritual esse. Então, para isso, a gente tem que ter uma certa compreensão. E a doutrina me ajudou nisso. Então, eu vejo o amor de uma forma... Por isso que eu falei aqui que eu amo todos vocês. É nesse aspecto, né? Esse aspecto mais fraternal. Maravilha. Então, agora eu quero ouvir da Cláudia. Cláudia, o que é amor para você? O amor para mim? É estar aqui com vocês, olha que gostoso. O amor é um momento, gente, né? É um momento, é você estar de bem, né? De bem com quem divide a vida com você, com os filhos, né? Com a família, com os amigos. É completar aí a 886 que o Elton Balbo colocou, que eu acho que essa questão, ela une toda a doutrina espírita, porque é uma questão maravilhosa, essa 886. Uma vez eu fiz uma oratória baseada só nela, porque ela merece. E ele fala, inclusive, lá de você entender a imperfeição do outro. Quer coisa mais difícil? Porque nós não entendemos nem a nossa imperfeição, né? Então, quando nós conseguimos fazer isso, é o verdadeiro amor, é a compreensão, né? É poder andar lado a lado com quem a gente sabe que tem defeitos e que atura os nossos, o que é pior, na verdade. Muito bom. Muito bom. E para você, dona querida e estimada dama, o que é o amor? Então, amor é quando eu mando uma mensagem no WhatsApp para o meu marido pedindo um pouquinho de água que eu esqueci de trazer para a live e eu tenho certeza que a água vai chegar. Sensacional. O amor vai além da gente mesmo, né? Até o Edson tocou naquela questão de casal, né? Principalmente quando nós somos bem mais jovens, bem mais, né? A gente tem aquela ideia do amor muito carnal, né? Muito assim, parzinho, namoradinhos e tal, né? Uma coisa muito eu. E até em termos de novelas e filmes, coisa que nem todo mundo acompanha, mas enfim, alguns acompanham. Ó, estou dizendo, a água chegou, coisa linda, né? Então, mas assim, falando de vida real, eu vejo que muitas pessoas depois, quando têm seus relacionamentos a dois, sofrem muito, justamente porque não é aquele amor de novela, não é aquele amor de filme, né? Não é um amor de Instagram, de Facebook, onde as pessoas mostram o lado que elas querem mostrar, né? E o amor realmente para valer tem a ver com isso, tem a ver com renúncia, tem a ver com entender o outro, tem a ver com sublimar, né? Tem a ver com querer construir uma vida juntos. O Edson mencionou na questão de filhos, quer amor maior do que essa questão de pais e filhos? Né, onde você renuncia, você dá, e pouco recebe, vamos dizer assim, em termos maiores?
Verdade. Essa é uma questão que a gente ainda está aprendendo a lidar, né? Como lidar com os sentimentos, como lidar com os diferentes, como lidar com o direito, o livre-arbítrio do outro. A gente nem entende direito o que é o livre-arbítrio, a gente não entende direito quais são os nossos deveres, que dirá entender de fato esse sentimento que ele é divino, ele é transcendente. Mas antes da gente entrar aí no quente da questão, eu trago aqui uma pergunta bastante pertinente que eu ia tratar agora, mas aí a gente aproveita e já coloca como primeira pergunta, por que o Dia dos Namorados é celebrado no dia 12 de junho aqui no Brasil? Na verdade, nós temos um governador que se chama o Dória, e ele tinha um pai que tinha, ou ainda tem, eu não sei, uma agência de publicidade. E aqui no Brasil, junho era um mês meio morto, meio caído para vendas. Era coisa muito devagar. E aí esse dono de agência publicitária, criou a data aqui no Brasil, 12 de junho, véspera da data de Santo... se não me engano, qual é o santo que é casamento? É Santo Antônio. Santo Antônio. Que amanhã é dia de Santo Antônio. Então, ele pôs na véspera o Dia dos Namorados para, quem sabe, assim, dar uma grande alavancada nas vendas aqui no Brasil. Deu certo. Dá certo. Tanto é que nós estamos em meio à pandemia e o pessoal está bastante alegre, bastante contentinho dentro das limitações de um pouquinho do aumento de vendas que... gente, vou te falar, aqui em São Paulo, hoje tivemos fila no café da manhã de padaria, fila nos restaurantes para almoçar, filas em loja, porque agora está tudo delimitado em quantidades menores, né? Então, o pessoalzinho aí está meio feliz com o Dia dos Namorados desse ano, perto do Dia dos Namorados do ano passado, que foi verdadeiramente um caos comercial. Mas é isso, viu, Célia? E para quem tinha mais curiosidades, vem daí totalmente uma data comercial para aproveitar um meio de ano que era muito fraco, tá certo? Então, bora lá. Quem quer começar a falar do que preparou hoje? Dou-lhe uma. É o Edson, já que ele levantou a sobrancelha. Espera aí, que ele escapuliu, mas não deixo. Vem, Edson. Pode ser. Na verdade, o tema que a gente estava querendo tratar, principalmente, é essa questão do amor que continua, né? Aquele que prossegue além da vida física. E nessas questões, eu acho que de extrema importância, quando eu falei aqui que a doutrina me ensinou a olhar o amor de uma forma diferente, né? Um pouco mais amplo, eu confesso que o que eu vou falar talvez vá chatear as pessoas que são mais românticas, né? Aquelas que têm essa ideia da alma gêmea, né? Do casal, do par perfeito, porque infelizmente a gente tem, a Júlia mostrando o Love lá, a gente tem umas ideias ainda calcadas nessa coisa do casal, né? Do par, daquilo que prossegue e tal. Tanto que tem livros espíritas aí que falando em casamento no plano espiritual, né? Em união de casais lá que ficam um aguardando o outro e tal. Mas quando você entende a doutrina e você percebe que, por exemplo, você como espírito, né? Entre aspas, você não tem um sexo definido fisicamente falando, né? E que você pode migrar de corpos, né, diferentes, e que você troca, às vezes, nas várias existências, o papel. Ora você sei lá, talvez esposo, ora esposa, ora você é filho, ora você é avô. Então, quando você tem esse entendimento, e aí é que eu, né, não queria chatear as pessoas, mas quando você tem esse entendimento, eu começo a extrapolar essa questão do casal. Eu começo a olhar com um olhar muito mais amplo de um amor universal. Então, aquele meu parceiro, ele passa a ser um companheiro mesmo, né?
de jornada em que a gente vem tratando de coisas juntos e se complementando de repente, um ajudando o outro. É o amor ajuda, né? É o amor cooperação, é o amor respeito, carinho, atenção, coisas que são diferenciadas, né? Dessa ideia romântica apenas, né? Que foge inclusive dessa questão comercial, né? Tem muitas pessoas que descobrem que o ama o outro só no dia dos namorados, depois nos outros dias não, né? Então, eu até brinco às vezes em palestras que eu falo assim, olha, desculpem vocês que são românticos, mas você acha que você vai desencarnar e vai ficar esperando, né, o teu par lá no plano espiritual e vai descobrir que ele foi teu avô ou foi tua avó numa vida anterior, quer dizer, né? Vai cair por terra essa coisa do romantismo, essa coisa da alma gêmea, né, da metade da laranja e tal. Até porque, na minha fala inicial, eu citei essa questão dos filhos, né? E quem tem mais de um, né? Uma coisa é você, por exemplo, você está lá o casal e você tem um filho, aí você vai dividir, são 3, né? Mas quem tem mais de um filho, sabe o que eu estou falando. Você consegue, né, ampliar esse teu amor, quer dizer, você consegue ampliar essa tua ideia, né, de confraternização mesmo, sabe? De fraternidade universal, de uma forma assim espantosa. Parece que sempre cabe mais um, sabe? Né? Nessa coisa familiar, né? De aconchego, de entendimento e tal. Então eu vejo dessa forma. Eu não queria aqui, entre aspas, atrapalhar essa questão romântica, mas só abrir os olhos para essa questão do prosseguir. Esse prosseguir ele tem que ser algo um pouco mais amplo do que simplesmente essa ideia do estar juntos, né, um casal, ou um núcleo familiar. Porque às vezes esse núcleo familiar ele pode se expandir no campo espiritual, né? Pelo menos é isso que a gente aprende com a doutrina. Basicamente foi isso que eu preparei para a gente discutir o tema, tá? Balbo? Vendo aqui o Edson fazer esses comentários, principalmente no que aborda a alma gêmea, que é até uma ideia bonitinha, mas ela não condiz com a realidade, até porque vai em choque com o que diz a doutrina dos espíritos. O amor, pelo menos o amor no estágio em que nós nos encontramos, nós entendemos como conhecimento. Quanto mais eu conheço uma pessoa, mais eu amo essa pessoa. No início do meu relacionamento com a minha esposa, eu achava que a amava. Hoje eu tenho certeza que eu a amo. E isso veio com o tempo, isso veio com os anos. Como se diz, isso veio com o saco de sal que a gente come junto, com as experiências que nós passamos. Se o grande objetivo é nós conquistarmos o amor universal, o amor, né, fraterno, mas pelo mundo todo, ampliar esses laços de amor, seria uma ideia que vai em choque, a ideia da alma gêmea ou de renascer sempre no mesmo círculo familiar. O objetivo dos espíritos é se amarem a todos. E para amar, para eu aumentar essa minha capacidade de amar, eu preciso interagir com o maior número de espíritos possível. Então, como que eu vou conquistar, né, esse amor, essa capacidade de amar de maneira mais abrangente, se eu convivo apenas com um determinado círculo de espíritos, ou se eu mantenho um relacionamento apenas com uma pessoa, fica difícil, fica realmente complicado. Então, quando a gente começa a compreender a doutrina espírita de fato, nós entendemos que o amor ele é essa caminhada, ele é um dos nossos objetivos e ele vem com o conhecimento. E eu preciso conhecer o maior número de espíritos para que eu possa ampliar essa minha capacidade de amar. Aí eu não vou nem entrar na questão do progresso em si, das nossas trocas de experiências, mas do amor mesmo, da minha condição de amar alguém, de estar junto, de conviver e de ampliar esse sentimento que eu tenho. Então eu enxergo mais ou menos por aí, em contraposição a essa ideia da alma gêmea, que é bonitinha, é uma ideia legal para filme, para livro, para história, mas ela não é uma ideia que tem base na realidade. Quando a gente para pensar, é assim. Que me perdoem também, como o Edson disse, os namorados que estão nos assistindo aí, mas o nosso objetivo é muito mais amplo, é muito maior, é poder amar cada vez mais, até para nos
amarmos também, né, sermos pessoas bem resolvidas com nós mesmos. Aproveitando aí a sua fala, vamos colocar aqui uma pergunta da Marta Noves. Ela fala assim, quando se fala em almas gêmeas, por exemplo, que é algo que as pessoas, principalmente os recém-casados, os recém-namorados, têm muito isso em mente, né? Quando se fala em alma gêmea, mas não está querendo aí, ou pensando em espíritos muito afins? É uma boa figura de linguagem, né? É uma boa figura de linguagem. Pode ser, sim, espíritos muito afins, você pode... O nome que você coloca, para mim, importa pouco. Na realidade, é o que você entende da questão é que acaba tendo uma importância muito maior. Porque imagine, se você tem, de fato, essa ideia, né, muito firme da alma gêmea, você acha que ela é literal e não como uma figura simbólica, essa situação pode se complicar para você, porque você vai chegar, né, na erraticidade, você vai estar no mundo dos espíritos e você vai ver uma interação constante. E tem aqui também um outro ponto, que o que nós consideramos a nossa alma gêmea, pode ser que a pessoa não nos considere a alma gêmea dela. E se ela nos abandona, tem esse lado da moeda também. Então, o que eu entendo? Fica uma alma gêmea arriscada, né? Arranhada. O que eu entendo por alma afim? Será que é alguém que está comigo compartilhando experiências? Se for assim, perfeito, beleza. E se não for? Mas, só para encerrar a fala, eu gostaria de destacar um comentário de Kardec, que eu acho fundamental. Olha o que ele diz para nós, já que nós estamos falando de amor. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Nós temos a necessidade de sermos amados. Mas olha que interessante Kardec colocar esse amar primeiro. É uma necessidade a gente deixar fluir esse amor, a gente querer bem, a gente gostar. E quanto mais espíritos, mais pessoas nós amarmos, melhor ainda. Para nós, né? Olha, hein? Que perigo isso. Mais pessoas. A gente tem que sair amando todo mundo. Mas né? Uma overdose de amor, Overdose de amor. Vou sair amando todo mundo. E aí, Júlia? E aí é o seguinte, eu acho que o Wellington e o Edson não viram A Viagem, tá? Né? Que era uma verdadeira viagem. Mas, assim, brincadeiras à parte, concordo, né, com o que o Balbo trouxe. Essa questão de almas gêmeas, almas afins, inclusive no Livro dos Espíritos, ele começa em torno da questão 298, e ele trata justamente que é um sentido figurado essa história de alma gêmea. Realmente é uma linguagem bonitinha, né, e até gostosa quando as pessoas são muito românticas. E eu também sou do time que acaba destruindo essa história bem romântica, assim como o Edson, né? E não, almas gêmeas, eu até costumo dizer que eu tenho minha alma gêmea dessa vida, né? Mas para outra vida vamos dar uma variada no negócio. Até pelo que vocês falaram, já aprendi, né? Porque é para amar outras pessoas, então vai ter que fazer um rodízio aí de algum jeito, né? Então, gente, as almas afins, elas estão juntas, e na medida em que elas são afins, elas encontram outras almas afins, assim como nós nos encontramos aqui no ECK. Nós todos somos almas afins. Não nos afinizamos 100%, mas nos afinizamos bastante. Se em algum momento uns tiverem entendimentos diferentes de outros, olha aí, ó, destruindo meu raciocínio. O que é isso, jovem? Abafa o caso. É bem the case. Então, o que vai acontecer, né? As almas não vão mais ser afins. É que nem as nossas situações, assim, de vida mesmo, de escola, de evolução. Quantas pessoas nós nos afinizamos durante um determinado tempo e vai passando o tempo e daqui a pouco não fecha mais do mesmo jeito, as ideias já não são as mesmas e cada um vai meio que para o seu lado e tal. E não é que a gente deixe de amar ou de gostar dessas pessoas, é que simplesmente a afinidade já não é a mesma e nós passamos a, então, nos afinizar com outras pessoas, muitas vezes de outros ciclos de amizade,
Nós somos a prova viva disso, né? Quantos de vocês, assim como eu, assim como outros, estavam em outros lugares, em outros meios espíritas, e naqueles momentos nós nos afinizávamos com essas pessoas, enfim, agora já não nos afinizamos mais. É um processo, é um caminhar, eu entendo assim, né? Exatamente. Aí as pessoas costumam dizer assim, se afastou, não tem mais aquela liga. Não é que deixou de amar, deixou de ter os mesmos projetos, de andar no par e passo, está tendo outras oportunidades e a vida segue. É assim que é assim que a gente deve encarar, por exemplo, o fim de uma união. Infelizmente, nossa condição evolutiva, ainda a grande maioria, se excede nesse quesito, achando que é dono do outro. Ou então, que o outro lhe deve satisfações, que o outro precisa ter uma certa limitação, quando que, na verdade, o amor ensina totalmente o contrário, ensina a libertação, o entendimento de conseguir enxergar no outro, não um complemento, mas alguém que pode acrescentar ou deixar de momentaneamente fazer parte de um projeto. E a gente precisa entender isso não como uma perda, mas como um momento de separação de ideias, onde alguém vai buscar outras questões, outros ensinamentos, e quem sabe lá na frente voltam a se encontrar harmoniosamente, mais maduros, mais cheios de ideias e projetos, e não precisa ser na mesma encarnação, inclusive. Desta feita, só queria aqui acrescentar, antes de entrar no amor do cinema da nossa querida Cláudia, eu queria acrescentar aqui mais uma reflexão com relação a esse tipo de amor. O Marcelo colocou, e eu vou até colocar aqui, vou ler antes de entrar com a minha questão. Podemos dizer que o guia e modelo da humanidade amou indistintivamente homens e mulheres no seu tempo. Pode-se dizer que ele não fazia distinção em termos de amor entre homens e mulheres? Haveria um problema em Jesus ser homossexual, por exemplo? Bora lá, vamos tentar aqui desenvolver um pouquinho dessa questão, desse entendimento. Jesus foi o maior exemplo do ocidental com relação ao amor ao próximo. Ele, sim, amou indistintivamente, ele não escolheu, ele não foi uma pessoa que chega e fala assim, este eu amo ou aquele eu não amo. Este eu sinto maior afinidade, aquele eu não sinto tanto. Por quê? Porque ele já estava numa condição de espírito superior a nós. A condição e o entendimento dele era muito maior do que o que nós temos. Enquanto espíritos afins, eu já vi que você levantou o dedinho aí, Edson, já eu te entrego a palavra. Enquanto espíritos afins, nós alcançaremos essa afinidade mútua, talvez, quando chegarmos nessa escala de Jesus, de espíritos superiores, onde estão separados por afinidades 3 classes. Vocês lembram lá no livro dos Espíritos, as 3 classes? Então, essas 3 classes são classes de espíritos superiores. Nós estamos na classe ainda, na condição de espíritos imperfeitos, e aí a variedade vai ao infinito ainda, de afinidades. Então, por isso, grandes diferenças. Já para o espírito superior, não. Afunila bastante. Então, olha aí a gama de espíritos afins, que não faz distinção nenhuma. Teria algum problema se Jesus fosse homossexual? Em absoluto, não. Só que a gente sabe que um espírito superior, ele ama espiritualmente, aquele amor transcendente. Então, vai além. E aí a gente afunila mais ainda este amor transcendente quando a gente atinge o patamar, o ápice de espíritos puros. E aí a gente é uma afinidade só, é um samba de uma nota só, é um desejo só,
é a visão para um ponto só, que é Deus. Vem, Edson, pode falar. Então, você fechou com chave de ouro o que eu ia dizer, né? A gente não pode esquecer que Jesus, ele vem ensinar justamente o amor. De forma, não é indistintivamente, porque tirar distintivo, é indistintamente. Kátia. Amorosamente eu estou te corrigindo, minha querida. Boa, Edson, gostei. Mas ele veio, na verdade, trazer o Deus amor. A gente não pode esquecer que até antes dele, né, Deus era para ser temido. Era aquele pai, né, que castigava, que inclusive tinha predileções para filhos, né? Esse filho aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto. Esse amor egoísta, né? Esse amor maluco aí que ensinaram a gente que existe no mundo. E ele veio justamente mostrar que Deus é amor, acima de tudo. Então ele tinha que exemplificar isso, por isso que ele acolheu a todo mundo que chegava, né? Até as pessoas que eram, como eu poderia dizer, de alguma forma preconceituosamente alijadas pelo pessoal, em função de ideias que existiam, ele acolheu a todos. Então eu não vejo problema nenhum em Jesus, essa questão dele ser homossexual, não, eu acho que é de menos, né? Porque, inclusive, a gente tem que entender que o espírito não tem sexo. O espírito, né? Ele pode ter essa dualidade nele sem maiores problemas. Quando chega que se afunila e começa a ter essas ideias preconceituosas, é que a gente cria o desamor. Quando, na verdade, deveria existir só o amor, né? De forma indistinta. Opa! É isso. Maravilha. E aí, Cláudia, o que o amor tem a ver com o cinema? Ou o que o cinema tem a ver com o amor? Tudo, né? Que é mais gostosinho nesses dias que tá tanta batalha por aí do que a gente sentar e ver uma comedinha romântica. Algo que faz com que a gente, hoje, né, sentar com os nossos pares, beijo, amor, que ele não tá vendo, e a gente sentar para assistir aí uma coisa dessa romântica, gostosa, não é? Nós estamos vivendo um momento, todo mundo tão agitado, quando você para ver algo assim, tão gostoso. A Júlia falou algo sobre a novela Viagem, e o Edson falou algo sobre hoje somos casal, amanhã somos pais e filhos. Teve uma novelinha que se chamava, inclusive, Alma Gêmea. E a parte mais interessante de toda a novela foi o final. Porque o casal morre, e aí começa a passar algumas cenas. Né? E para nós espíritas foi muito fácil de entender, porque eram cenas de vidas passadas deles. E nessas cenas mostravam eles como irmãos, como pai e filho, como escravos, como rei, como rainha, de diversos homens, mulheres, 2 homens, 2 mulheres, mostraram diversas cenas, querendo dizer o quê? Que eles vinham já há algum tempo como irmãos, amigos, que era uma grande família. E isso foi muito interessante, eu achei muito bem colocado, independente da questão da novela inteira. Mas ali ele foi muito certeiro no que ele colocou, né? E isso a gente consegue ver em vários filmes também, né? Eu posso começar, por exemplo, tem um filme muito polêmico dos anos 90, que é Drácula, por Coppola. E nele, o grande amor dele morre, e ele não se conforma, é aí que ele vira o Drácula e tal. E ele procura por essa mulher. E muitos anos depois ele a reconhece e luta por ela. E quem vence não é o mocinho, é o Drácula, que na realidade era o vilão da história. Por quê? Era um amor que vinha de antes. Aí você fala, poxa vida, e aí? Mas o que tem a ver? Né? Eram pessoas que se gostaram e não conseguiram viver aquele amor do passado e se reencontraram. Ah, mas esse filme é muito pesado. Mas se a gente para e analisa a dor, a gente pensa em hoje também. A dor que causamos antes, o que nós podemos fazer hoje com essas pessoas que convivem com a gente para ter o amor, né? Ah, era a alma gêmea? Não, mas eles precisavam viver aquilo para seguir em frente, para parar aquele estigma do monstro, do ruim, do mal. São dores que às vezes a gente causa a alguém
que nós gostamos e a gente nem percebe. Então, para ele foi uma dor intensa e para nós simplesmente passou. Foi algo que existiu e pronto. Esse é um. Depois a gente fala de mais algum. Maravilha. A gente podia também falar um pouquinho desse indistintamente que Marcelo nos trouxe, depois eu vou pegar ele de pau, porque, ou palavra desgramada, de ruim, né? Indistintamente. Jesus amou indistintamente, ele poderia ser homossexual, poderia. Aliás, vamos aproveitar essa deixa do Marcelo e trazer essa questão do amor ser universal, na nossa condição evolutiva. Não vamos subir o degrau, vamos falar de nós aqui, porque subir o degrau e falar do que a gente nem entende direito é fácil. Eu falo, ninguém vai poder dizer que não, mas do amor, desse amor que a gente trata aqui, entre nós, seres humanos, encarnados num planeta de provas e de expiações, nós precisamos aprender a, vamos dizer assim, colocar o lustro nesse sentimento de maneira também universal, que é respeitando todas as formas de amor. O mês de junho, nós comemoramos também a luta do LGBTQI+. Então, o que é essa luta, se não a luta pelo amor, pelo reconhecimento do direito de amar de todos, indistintamente, aprendi agora, e também por uma questão de necessidade de experiências. Cada um no seu momento, sem julgamentos, sem achar que, pelo fato de sentir a atração física, ou também sentir um sentimento de amor por outro do mesmo sexo, seja um problema, seja uma questão de espírito inferior. Não, porque o espírito, como bem disse o Edson, é um ser que não tem sexo como nós conhecemos, mas nós precisamos experienciar de um tudo para que a gente possa, com experiência de causa, saber como lidar com as questões mais lá para frente. Alguém mais quer falar? O Balbo, vamos fazer o rodízio. Vem, Balbo. Kátia, bom, nessa pegada aí da Cláudia, já que ela falou de comédia romântica, tem um filme bem legalzinho que se chama Como Se Fosse a Primeira Vez, com Adam Sandler. Ele é bem bacana, ele traz assim uma ideia de como a gente pode projetar esse sentimento para outros campos da nossa existência também, e aí buscar conquistar esse amor de fato, né, indistinto, esse amor que transcende. Um ponto que eu acho muito interessante, que a gente pode usar como treino, é repartir o amor em fatias de bolo, o amor em minutos. Então, por exemplo, se eu vou receber uma pessoa no centro espírita, ou se eu vou conversar com alguém, se alguém vem bater um papo comigo, enfim, que seja 3, 4, 5 minutos por ano, que naqueles 5 minutos eu seja dessa pessoa e ela seja minha. Nessa troca, nesse intercâmbio constante, é um treino para esse amor universal, é um treino para esse amor fraternal, ter uma boa escuta em relação ao outro e dedicar todo aquele meu tempo àquela pessoa, mesmo que ela não faça parte do meu círculo de amigos, mesmo que eu a veja apenas de vez em quando, e mesmo que eu não tenha nenhum tipo de afinidade com ela, mas que eu treine isso, que naqueles 4, 5, 6 minutos eu me dedique completamente a ela. Parece-me que aí está um bom caminho, está um bom treino para a gente, nesse mundo de prova e de expiação, como a Kátia disse, falando para a nossa realidade, nós começarmos, então, a treinar esse amor. Porque ele não vem de graça, ele vem com muito treino. A gente começa exercitando na família e depois a gente vai expandindo, a gente vai ampliando para outros círculos. Mas parece que para mim está aí um bom caminho. É entrar nesse universo, é fazer essa conexão com o outro, enquanto nós não atingimos esse estágio de amar de maneira indistinta. E um outro ponto, agora já falando sobre a questão de Jesus,
ser homossexual ou não, isso pouco importa. Na realidade, não deveria importar em absolutamente nada para a gente, não só de Jesus, mas como de qualquer pessoa. Eis aí um grande problema. Quando a opção, a orientação, fala orientação sexual, não é isso? Quando a orientação sexual, a escolha, seja lá o que for, dê o nome que quiser, da do outro, nos incomoda, nós temos aí um grande problema. Talvez uma falta de amor por nós mesmos, que a gente acaba projetando isso no outro e quer criticar as suas escolhas, as suas orientações e as suas opções. Então, isso é muito sério. Esse é mais um ponto. E aí eu trago um outro elemento para a nossa reflexão aqui, que é o seguinte, e você tem vários relatos na própria Revista Espírita de suicídios por, e aí coloque uma aspas, o Edson até escreveu algo sobre essa semana, sobre o amor-ciúme, né, uma série de coisas, a confusão que existe nisso. Isso é muito grave, a gente precisa aprender a lidar com as situações contrárias que a vida nos coloca, até porque o outro tem um livre-arbítrio e ele pode fazer opções, e essas opções, elas não nos incluem, elas podem não incluir. Olha como, rapidinho aqui, só para contar uma experiência para vocês, olha como nós nos preparamos para a vida. Durante algum tempo, eu realizava palestras e fazia uma pergunta para as pessoas, para o público. Se aquele que você considera o amor da sua vida te abandona, o que é que você faz? Vá com Jesus, que Jesus te abençoe. Embora triste, eu entendo a sua escolha, ou você fala, puxa vida, fiz tanto por esse indivíduo e agora ele me deixa, meu Deus do céu. E eu sempre fazia isso. E engraçado, eu fui falando, até que uns 5 meses depois de tanto dar palestra e perguntar isso, a vida me colocou à prova. Uma pessoa que eu namorava, nós estávamos próximos a casar, eu dava aula na universidade, cheguei, ela falou assim para mim, descobri o que eu quero. Eu falei, o que você quer, meu amor? Ela, é não ficar com você mais. Tudo aquilo que eu pensava, que eu estava trazendo nas palestras, aconteceu comigo. Então, veja, aí eu falei, poxa, eu vou ter que exercitar, embora triste, vá com Deus. Siga seu caminho. Aí foi, a teoria ela teve que ser aplicada na prática. Por que eu estou tocando nesse tema? Porque a compreensão que nós temos da doutrina espírita, de como vocês já trouxeram aqui, de que somos espíritos, de que precisamos treinar esse amor universal, ela nos faz até ela nos preserva de transtornos psíquicos, porque a gente começa a compreender o outro. Então, esse amor universal que a gente treina, ele não beneficia só o coletivo, ele beneficia principalmente a nós mesmos, porque a gente preserva a nossa saúde. É muito importante a gente pensar nessas questões com muita seriedade. Muito bom. E aí, Edson? Olha, fantástico isso que o Balbo colocou. Mas antes de falar, eu queria falar de 2 filmes também, já que a Claudinha trouxe, né? Eu gosto muito do Feitiço de Áquila, que é um filme muito interessante, que eles acabam sendo enfeitiçados, né? Eles não conseguem se ver, porque a noite e o dia. Então é muito legal esse filme. E eu gosto muito também de um outro filme que retrata essa questão do amor, mas ele já colocado num amor mais universal, vamos assim dizer, que é a história do irmão Sol e irmão Lua, que é a história de Santa Clara e de Francisco de Assis. Né? Eles eram jovens que se conheceram, e depois o Francisco de Assis ele se transforma ali, né? E é um filme belíssimo, que retrata essa questão do amor um pouco mais amplo, no aspecto de não configurar, né, uma coisa possessiva. Isso que o Balbo trouxe era uma questão que eu ia, inclusive, colocar, e eu até gostei que o Balbo tenha falado. Quando você tem um amor que não é correspondido, significa que esse amor é defeituoso? Ou significa que talvez você não tenha amor a você mesmo? Porque o amor em si, e a partir do momento que você entende isso, né, o Balbo bem colocou, a partir das experiências, né, a partir do momento que você entende isso, você vai perceber que o amor é troca. E ele tem que ser uma mão de via dupla, né? De aceitação, de respeito, de carinho, de admiração e tudo. Quando falta isso num elemento,
esse amor ele se desequilibra. Então, na verdade, para que você consiga se manter, você tem que ter uma tremenda dose de amor a si. Porque se você não tiver amor a si, acaba fazendo essas loucuras todas que o Balbo até citou, que tem na Revista Espírita, né, de suicídios por causa de amor e coisa desse tipo, né? Então, infelizmente essa ideia romanceada do amor que faz as pessoas terem essa percepção e não perceberem o quão elas poderiam distribuir esse amor de uma forma não tão apegada assim, né? De uma forma não só direcionada a um. E aí entra essa coisa que eu estava falando da família, né? Porque você aprende a dividir quando você tem filhos. Aí você começa a entender o amor de uma forma mais ampla, né? E eu confesso que eu também, como o Balbo, passei por uma experiência mais ou menos igual. A diferença é que eu não era palestrante e que não conhecia doutrina, então eu sofri para dedéu, tá? Ao ponto de pensar em fazer besteira, tá? Ui. Verdade. É verdade, eu era novo, eu tinha 23 anos de idade, então quase que eu passei por isso aí que o Balbo relatou, entendeu? Então, veja que interessante, como a doutrina me ajudou a ter uma outra visão das coisas, né, e a dividir de forma mais adequada essa questão das emoções e do amor em si. Né? Certo. Cláudia, você quer falar alguma coisa, minha filha? Sim. Um dos amores da minha vida, minha filha Antônia, que me ensina muito com relação ao grupo LGBTQ+, né? Ela fica até emocionada. Porque ela tem muitos amigos e ela ama esses amigos de uma forma tão gostosa, tão intensa, que a gente passa a olhar para eles com amor também e a compreender. Né? Isso que é muito interessante. E para você ver como que o amor ele multiplica mesmo. E como o olhar do outro ajuda com que a gente ame também. Isso é muito interessante. O Balbo falou como se fosse a primeira vez. O meu marido pediu para eu falar sobre o filme. Eu achei interessante o Balbo falar sobre ele. Porque realmente ele reconquista ela todos os dias. Isso é muito interessante. Uma pessoa que se tornou uma amiga por conta de problemas com filhos, ela está assistindo a live com o marido hoje. E é interessante porque o marido dela foi meu namoradinho de adolescência. E nós nos tornamos amigas faz alguns anos. E tanto que ele reclama, ele fala, minhas duas mulheres, né? Porque eu fui a primeira namoradinha dele, depois em seguida ele namorou com ela e eles se casaram. É um casal muito legal. E ela pediu o link para assistir a live de hoje. Um beijo para os dois aí que estão assistindo a live. Mas é muito gostoso. Por quê? Porque é o amor se ampliando, né? Ela é muito querida e saber que foi algo da adolescência, foi um carinho e hoje tem essa amizade, né? Então, hoje em dia a gente vê que é tão gostoso a gente ampliar, né? A gente ter essas amizades. E Edson, eu sou a segunda esposa, né? Então, o amor que teve lá atrás hoje é muito maior comigo. Então, isso também é na pauta. Aí eu vou entrar num filme chamado Diário de uma Paixão. Vocês conhecem? Não. Não, Kátia, deveria assistir. Ele é uma comedinha romântica muito, muito gostosinha de assistir. E ela tem uma doença e ele acaba contando a história deles para ela, né? E não vou dar o spoiler do final, mas é muito gostoso de ver o cuidado, né? Então, eles viveram toda uma juventude e na velhice, um cuidando do outro, principalmente ele dela, né? Porque tem aquela coisa, a mulher cuida do homem, o homem não. Nesse caso, não, ele até o final cuidando dela, então é um amor gostoso, porque no final acaba se tornando também um amor de irmão, né? Porque ela já não se lembra mais dele, o que é triste, né? Mas ele cuida dela. Vale a pena assistir, gente. Vou assistir. Depois é lógico que eu vou ter que perguntar de novo o nome do filme, porque a minha memória é memória de Dory, e ela acaba assim, quando acaba a live. Fala alguma coisa aí, Júlia. Abre o seu mic pra gente. Então, eu vi as sugestões que eles passaram, né? Eu também vou querer que depois, no particular, vocês repassem para eu não ficar anotando aqui.
Mas aí me remeteu a um filme muito gostoso que nós assistimos há um tempo atrás, há bastante tempo até, chamado Elsa e Fred, Um Amor de Paixão. Não sei se vocês já assistiram. E ele tem essa questão aí que a Cláudia fala, né? De um amor entre duas pessoas que já estão na velhice e tal. E remete a uma série de situações, porque eles têm afinidades, mas eles têm muitas desafinidades. Então é muito legal a maneira como tem esse desenrolar, né, do filme. E também, enquanto vocês estavam falando, me lembrei de um livro que eu gosto muito e que talvez vocês conheçam, que chama-se As 5 Linguagens do Amor. Não sei se vocês conhecem, né? E é um livro fazendo positivo. Pô, Edson, você não conhece, fofinho? Inacreditável. Mas, assim, eu sou obrigada a dar um spoiler desse livro, porque se nós conseguirmos usar esse livro para as nossas relações, independente de ser uma relação a dois, usar isso com filhos, com pais, com amigos, né, vai trazer situações fantásticas. Então, ele traz as 5 linguagens, né, são elas: a palavras de afirmação, que são aquelas pessoas que gostam de falar, de escrever e manifestam o seu amor através da fala, né, ou da escrita, dessa linguagem, né? A segunda seria o tempo de qualidade. Então, é aquela pessoa, tipo eu, sabe? Que quando vai conversar com a pessoa é olho no olho, e não precisa ser muito tempo, mas precisa ser um tempo pleno, um tempo junto com aquela pessoa, sem essa pessoa precisar disputar a atenção com outras coisas ou até com outras pessoas. Tem a terceira linguagem, que é o toque físico, né? Aquela pessoa que gosta de ficar assim juntinho, grudadinho, encostado, abraço, beijo, passar a mão no cabelo, cafunézinho, né? É uma linguagem mais gostosa que a outra. Atos de serviço, né? Então, que são as pessoas que reconhecem o amor quando alguém presta algum tipo de serviço, então lavar uma louça, estender uma roupa, arrumar uma cama, né? Fazer alguma coisa para o outro nesse sentido. E por último, né, aquela linguagem através de presentes, né? Aquela pessoa que gosta de dar presentes para manifestar o seu amor. Nós normalmente temos as 5 linguagens em nós, mas uma delas é a principal, é aquela que a gente reconhece de imediato, é aquela que quando a pessoa faz, a gente, opa, né, me senti amado, porque a gente gosta. Então, o que é o legal disso? Não é eu sair dizendo para todo mundo, a minha primeira linguagem é essa. Não, é o contrário, é a gente olhar para o outro e reconhecer no outro qual é essa linguagem, porque a grande maioria dos casais, principalmente, são pessoas cujas linguagens são diferentes. A primeira linguagem do amor. Às vezes a segunda, a terceira coincide, mas a primeira é diferente. Então é aquela sensação, poxa, eu sempre trago um presentinho para ele ou para ela e ela nunca traz para mim. E a pessoa está lá demonstrando todo o seu amor através de atos de serviço ou através do toque, e o outro também não reconhece de imediato, né? E esse livro, assim, tem até em PDF, tá? Eu acho ele fantástico, porque tira a gente do centro, né, e traz realmente a ideia de um amor acima, né, não desse amor egoísta, mas desse amor sublime que a gente tanto está falando hoje nessa live. Tem uma questão aqui que eu gostaria que vocês comentassem a respeito, é essa aqui. O amor perfeito é a mais bela das frustrações, pois está acima do que se pode exprimir. Só podia ser do Charlie Chaplin. Como é que vocês sentem esse aforismo? Porque isso é um aforismo, né, gente? Olha, eu posso começar, né? Deve. Eu quero fazer um link com essa colocação aí do Charles Chaplin com o que a Júlia acabou de apresentar, desses 5 sentidos. Sentidos, Júlia? 5 sentidos? 5 linguagens. 5 linguagens, né? Eu achei fantástico isso aí. E é mais ou menos o que o Charles vem colocando ali, né? Se a gente for fazer uma ligação. Então, o amor é mais ou menos isso mesmo, né? Ele não é algo que você precise estar demonstrando o tempo todo, porque é coisa que você sente, né?
E você, às vezes, nas menores coisas, no olhar só, né, talvez, ou no abraço, ou sei, tem tantas formas de fazer. E eu gostei demais das coisas que a Júlia colocou. Depois eu quero o PDF, viu, Júlia? Muito bom. Balbo, quer falar alguma coisa? Eu quero só falar que esse amor que o Edson sente pelo Charlie Chaplin é um amor em intimidade. Ele chamou de Charles. Porque como o Charles disse, como o Charles comentou... Mas é o meu chapa. Meu chapa. Ó, Isso é mais... chapa, não é Chaplin, é chapa. Charles. Isso é intimidade pura. O Charles, que Charles? O Charles Chaplin. Ora, mas, assim, pessoal, eu quero fazer um comentário, assim, até... Eu tenho já trabalhado há algum tempo numa das ideias que o senhor Dombré trouxe para Kardec, e Kardec até incentiva que isso fosse feito, e é uma ideia que passou um pouco despercebida no movimento espírita, não se trabalhou muito, mas que é a cura das pessoas por meio da aplicação de passes. Isso daí é o pano de fundo na realidade. A essência dessa ideia da cura, ela está baseada num sentimento, que é no amor, né? Porque é a aplicação do passe pelos parentes. Quem mais quer ver um filho curado do que a mãe? Quem mais quer ver o marido bem do que a esposa? Nem todas, é claro, ou nem todos os maridos querem. Estou brincando, brincadeira. Mas é realidade. O que é isso, né? Independentemente da aplicação de passe, de cura e tal, é o pano de fundo para mostrar que o amor é um poderoso sentimento, de que ele pode realizar muito, mas muito mesmo, quando a gente coloca aquela nossa vontade junto com esse amor, junto com esse sentimento em benefício de alguém. Então eu acho muito interessante essa ideia que o senhor Dombré traz para Kardec, para mostrar como a gente pode realizar, né, desenvolvendo essa nossa capacidade de amar, porque todos nós temos isso, com certeza. É sempre muito bom. E aí, aproveitando, né? Olha quem está aqui declarando o seu amor. O Francisco Gonçalves, dizendo que o amor é como o ar que necessitamos para viver, por isso cuide do seu. Viu, Cláudia? É o seu marido. Saber, cadê o meu presente? A gente está falando de amor, Cláudia, não de uma das linguagens do amor. Mas é muito bacana. Ele sabe o quanto amo e quanto ele é importante na minha vida, porque em momento muito triste de vida, de que a gente passa, ele me resgatou, né? E o amor que ele passa. Nós somos amigos, nós somos cúmplices, né? Outro dia a gente até estava brincando com os nossos filhos ontem. Ele falou para mim assim, vamos dormir? Vamos lá, vamos para a cama para a gente poder fofocar. Eu falei, caramba, né? Ele não me convidou para namorar, ele me convidou para fofocar. E a gente fala, é a intimidade, isso é amor, né? Por quê? Porque você sabe que aquele momento de poder... Você sabe que você pode contar para o outro qualquer coisa, né? Porque a gente vai entender, a gente vai brincar, a gente vai se divertir, né? Com coisas simples do dia a dia. Eu acho isso tão gostoso. E ar, né? Depois a gente conversa sobre esse ar aí. E, gente, está saindo aqui uma comida boa que minha filha deve estar fazendo. O cheiro está ótimo. Ainda bem que rádio, TV, internet ainda não tem cheiro, senão ia ser um corre-corre lascado. Deixa eu falar só uma coisa. O Edson falou do filme Feitiço de Áquila e ele me remete ao primeiro amor da minha vida, meu pai. Era o filme que ele mais amava no mundo. Ele realmente é um filme muito gostoso de ver. Interessante. Vamos para as considerações finais, meu povo e minha pova? Já? Já! Vamos lá. Quem quer começar a terminar? Eu posso começar. Vai, Edson. Permite? Eu queria só ler aqui um trecho do amor conforme o Sócrates o entendia, tá? Para encerrar a minha parte aqui. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês, que foi muito rica essa live, viu? Foi amorosamente produtiva e trouxe um calor muito gostoso, assim, de entendimentos. Eu acho que foi muito bacana.
Então vejamos o que o Sócrates fala. Olha, chamo homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte na natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa a morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Uma boa noite a todos vocês e obrigado pela participação aqui. Beijão, Edson, vai lá para nossa salinha. Ah, pronto. Foi o próprio stream que escolheu. Já colocou. Bom, eu quero, nas minhas falas finais, eu quero indicar mais um filme, tá? O Doce Novembro. Doce Novembro é um filme bem legal também, para quem quer embalar aí a sua noite de Dia dos Namorados, vai ser bem bacana. E agradecer a todos vocês a oportunidade da gente poder falar, né, um tema tão leve, tão gostoso, falar de amor, falar de possibilidades de amar, dos muitos amores. Foi muito bom estar aqui hoje. Muito obrigado pela companhia. Foi uma live amorosa. Que todos sigam bem, com muito amor, principalmente hoje, para dar e vender. Um abraço, até a próxima. Obrigada, Balbo, até mais. Vai, Ju! Hey! Bom, agradecer aqui o pessoal que esteve na live conosco e o pessoal que está nos assistindo também, mais uma vez, né? Dizer que foi uma honra participar dessa live tão cheia de amor com vocês, né? E eu gosto muito de uma frase atribuída, pelo menos, ao Mário Quintana, né? Que remete a essa questão mais casal, mas que ele diz o seguinte, se é que é ele que diz, né, gente? O amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que podemos ser. E para mim essa frase é fantástica, porque ela sai da ideia daquele amor egoísta, daquele amor controlador, para aquele amor que a gente cresce junto. Então, amei, né, estar nessa live com vocês. Ah, que linda. Obrigada, Ju. Até a próxima, então. Cláudia Jerônimo. Jerônimo! Ouvi muito isso na minha vida. Eu quero encerrar falando para todo mundo, quem quiser assistir uma comédia gostosinha também, tem uma chamada Amor Garantido. Vocês vão gostar, mesmo quem não tem um amor. E eu vou encerrar falando uma frase, a frase final do filme Ghost, que ele fala para ela que o amor verdadeiro nós levamos. Um beijo para vocês e até a próxima. Cid Moreira, por favor. A voz é boa, mas eu sou péssimo para recitar. Mas vamos lá. É assim. Amo-te eternamente. Como além da lenda. Como a vida, além da vida. Simplesmente amo-te. A magnitude, não sei. Se hoje o é, se o ontem o foi, o amanhã o será. Não há como mensurar. Sei que as almas o contêm, e por elas contido está. Transcendental, metafísico, perene, além da vida, simplesmente. Lindo! Valeu! Que show, né, gente? É isso aí. Chegamos a final de mais uma live aqui no ECK. Eu vou ficar com a frase que eu acho que me define com relação à definição do amor. O amor não se define. O amor se sente. Quem disse isso foi Sêneca. Quando nós estivermos numa condição de explicar esse sentimento com maior razão, nós já não estaremos mais nessa condição. Essa que é a verdade. Beijão para todo mundo, um bom final de dia, com muito amor no coração de todo mundo. Tchau, até a próxima.